É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, 9h01 agora no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo a mais um dia aqui no Relógio Rádio e TV. E hoje, sextou, dia 24 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero dar o meu bom dia para o meu parceiro de todas as manhãs, Breno César. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata Porte. Bom dia para você que nos acompanha. Eu sei que você já estava aí em casa na expectativa. Quando é que começa? Às 9 da manhã o nosso encontro, Tabata. Todos os dias de segunda a sexta-feira estamos aqui, reunidos, juntos e esperando a sua companhia. Portanto, eu já digo que você é muito bem-vindo para participar do Relógio Rádio e TV. Nós estamos em todas as plataformas, estamos ao vivo na Hit TV, na nossa rádio, estamos no aplicativo, estamos na internet, enfim, você fica muito à vontade para nos acompanhar onde você achar melhor e onde você estiver. Nós vamos te acompanhar nesta manhã até às 11 horas. Bom, hoje, sexta-feira, nesse dia meio friozinho, né? Na capital paulista, Breno? Os meteorologistas acertaram, né? Já havia previsto. Trago aí essa previsão de uma virada no tempo e aconteceu, Tabata, friozinho, pra muita gente um friozinho gostoso, dá pra ousar, você vê que hoje eu vim com um look um pouquinho chiquetoso, diferente, viu, né? Abusar um pouquinho, aproveitar e já entrando aí no clima, hoje o Breno tá mais formal, digamos, já falaram aqui nos bastidores, né, Ivo? Então bora lá. 14 graus agora na cidade de São Paulo, gente, tá friozinho, mas nós estamos juntos e é nessa alegria que nós vamos nesta manhã. Antes de começar o nosso quadro de toda sexta-feira, que é o Sexta Musical, eu só quero anunciar que hoje nós vamos falar sobre férias escolares. Opa! Tá no finzinho, mas ainda dá tempo de você aproveitar e muito com seus filhos, seus netinhos, sobrinhos, enfim, colocar todo mundo, criançada, adolescentes, todo mundo para aproveitar muito bem esse finzinho de férias. E também já quero dizer aqui que no fim de semana, no domingo, é o dia dos avós. Opa, é verdade, lembrou bem, mesmo. Tabata. E se tem uma coisa, né, que o tempo não apaga, é o cheiro da casa da avó, é o colinho da avó, o som da risada dos avós, da avó, do vô, aquele bolinho no fim de tarde. Já ia falar, as guloseimas. Olha, são tantas lembranças maravilhosas, né? Pra quem não tem mais a sua avózinha, seu avôzinho, nessa terra, mas guarda muitas lembranças. E para quem tem a bênção de tê-los vivos, né, é um dia muito especial e hoje nós queremos fazer aquela homenagem viva a todos eles. Então, a gente já quer falar o seguinte: você que tem foto, um relato, alguma lembrança muito boa que você quer compartilhar conosco e juntar férias escolares com os avós, porque eu digo por conta própria, minhas férias escolares eu sempre passava na casa dos avós e só tenho lembrança boa, e a gente vai falar disso ainda hoje, viu? E a gente percebe que não precisa de muito, né, para ter umas férias legal, divertida e aproveitar bem. Exatamente. E aí, manda já a sua mensagem, sua foto, já busca aí no seu celular e manda pra gente no 11 3226 1111. Bom,
Começando então, são 9h04. Vamos saber quem receberemos hoje no Sexta Musical, mas antes, roda a vinheta, diretor. Sexta Musical. Eu amo essa trilha, ó. Ela tem um gravão assim, né? Ó. Não é? Muito é gostosa legal, de ouvir, muito né? Bom, muito legal. E também muito boa de ouvir, muito bom de ouvir, é o ritmo das canções desse cantor e pastor que, olha, tira todo mundo. É impossível ficar sentado ouvindo as músicas dele e ficar parado. Não tem como. E aí dá pra juntar o quê? No domingo, Dia dos Avós, colocar uma musiquinha dele, que eu tô fazendo suspense. Por quê? Porque hoje ao meio-dia, esse cantor, esse pastor, homem de Deus, vai lançar ao meio-dia em todas as plataformas a canção Bem Juntinho. E é ele que nós queremos chamar agora, que está conectado conosco, pastor e cantor Fernandes Lima. Seja muito bem-vindo, pastor. Bem-vindo, Bom dia, que Deus abençoe aí. Espero que seja um momento de alegria realmente aí para os corações e bem juntinho do nosso mestre. Que Deus abençoe. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigada, pastor. O senhor está na Graça Music, né? Nós estamos, para quem não pode ver as imagens, eu te convido a ligar a sua TV mais próxima, conectar na hittv.com.br ou no On Grace para ver as imagens ao vivo, a transmissão simultânea, porque o pastor Fernandes está na Graça Music e, como eu disse, tem essa super novidade ao meio-dia, né, pastor? Exatamente, bem juntinho, uma canção que Deus deu ao missionário, mas dois companheiros dele para compor. Então é uma canção que vai fazer com que as pessoas que estejam distantes, que estejam alongadas do Senhor, que venham para perto, que venham ficar bem juntinho, que aí é que está o segredo de toda a vitória de todo ser humano. Essa canção, com certeza, vai ser mais uma canção que vai falar aos corações, porque a intenção das músicas de Jesus é justamente isso, aproximar as pessoas. Em cada frase dela tem uma mensagem para que nós colocamos aí a nossa vida em pauta, a nossa vida em ordem. Vai ser muito edificante. Já tem um trechinho dela aqui, ó. A gente não pode tocar muito porque o lançamento oficial é meio-dia, né? Ó. Bem juntinho com Jesus, ele quer salvar. Mas só para dar aquele gostinho, né, de quero mais. Expectativa alta, né, pastor? Com certeza, vai todo mundo, meio-dia, vamos ter esse lançamento aí. Eu tenho certeza que vai falar aos corações, bem juntinho com Jesus. Agora, pastor, muita gente conhece a sua história, uma história muito bonita, uma história no início dolorosa, mas teve uma superação maravilhosa, né? Quem conhece a sua infância sabe que o senhor passou por momentos muito difíceis, né? Ao perder a sua mãe aos 5 anos, conviveu com o alcoolismo por meio do seu pai. Conta um pouquinho pra gente. E assim, são 9h08, não é uma história triste não, viu? Que a gente vai ouvir agora do pastor Fernandes Lima, porque a gente escuta ele compartilhando essa história com muito orgulho, né, pastor? Porque ao invés do senhor ficar perdido, não, o senhor encontrou a Jesus e aí a gente quer ouvir então um pouquinho da sua história. Com certeza. E quando nós contamos essa história, não é como você falou, não é triste não. Isso é uma história de superação, porque isso ajuda as pessoas que estão com esse momento, né? Talvez você tenha um parente, né, envolvido com o álcool, envolvido com as drogas. Então toda a minha infância, né, o meu pai bebia muito. Então toda a minha infância foi de tristeza, assim, por ver meu pai se matando no álcool, né? Aos 65 anos ele veio falecer. E não foi fácil para nós, a família, passamos muita dificuldade. E aos meus 17 anos eu já entrei na música. Quando eu entrei na música, então eu pendi para o lado das drogas, que eu fiquei 18 anos. Depois veio também o álcool. Aí em 97 foi quando eu tive o meu encontro com Jesus e tudo mudou. Porque quem tem um encontro verdadeiro com o Pai,
verdadeiramente a vida é transformada, porque você tem esse encontro com Ele, conhece a verdade, e é essa verdade que liberta. Eu já cantava no mundo secular, né? Eu fiz muitos carnavais ali na Bahia, muitas micaretas ali na minha feira de Santana, arrastei multidões de pessoas nessas festas, mas Jesus resolveu me resgatar e me deu o presente, a música. Ele falou, então, eu acho que eu vou deixar ele cantando agora para mim. E graças a Deus que está dando tudo certo, né? Eu coloquei no meu coração de não ser simplesmente só o cantor, mas também o pastor. Eu fiz uma mistura, o pastor que canta, o cantor, pastor. Então isso deu uma mistura muito boa e hoje eu me centralizo em Cristo, né? Tudo é por Ele, tudo é por causa dele. Então a minha história foi essa, mas a infância foi triste, foi lamentável. A minha mãe eu perdi com 2 anos e meio, né? Com 2 anos e meio, essa é a verdade, eu perdi a minha mãe. Aí depois veio meu pai no álcool e aquela coisa toda, mas graças a Deus que nós superamos e eu estou aqui pela graça de Deus, essa é a história. Fernandes, tudo isso que você passou, na verdade, acabou te fortalecendo ainda mais para que você pudesse, no seu ministério, cantar, pregar com mais ousadia também, né? A gente vê isso. Com certeza, porque tudo isso, né, é algo que nós conhecemos o outro lado ruim da vida. E o outro lado ruim da vida é justamente essa falta de Deus. E quando nós pregamos com firmeza, pregamos com certeza, não de um Deus que me falaram, não de um Deus que me apresentaram, é o Deus que eu conheci na minha experiência. Naquela madrugada eu estava muito drogado, foi quando passou a propaganda, atenção, atenção, Campo de Fora, estrada de Tapecerica da Serra, inauguração da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tirei meu brinco, meu cabelo era todo rastafari, sentei naquela igreja, às 8 horas, 5 pessoas na inauguração, 2 de março de 97, ano que vem agora eu completo 30 anos com Cristo, e naquele domingo foi uma coisa tremenda, foi o milagre da água para o vinho. Naquele dia eu entreguei a minha vida para Cristo e nunca mais eu tive uma recaída de mais nada na minha vida, e glórias a Deus por isso. Então, hoje nós pregamos com firmeza, sabendo em quem nós temos crido. Cristo é a salvação, Cristo realmente é a solução para todos os problemas da humanidade. Eu conheço a Ele, não por alguém ter me falado, de sim, pela minha experiência, pelo meu encontro com Ele naquela madrugada em casa ali, quando passou o endereço da igreja, eu sentei e foi alguém me pegou da mão e eu desci a curva do S, estrada Tapecerica da Serra, 8 horas, sentei na igreja, cheguei lá, o pastor AG Ferreira passou, bom dia, fica de pé, eu fiquei, só tinha 5 pessoas. E naquele dia eu procurei o AG Ferreira e falei, eu sou músico. Ele falou, então você vai tocar para Jesus, rapaz. Aí eu passei a ser auxiliar dele, ele comprou uma bateria para mim, eu tocava bateria para o AG Ferreira. Foi quando em junho de 97 eu tive a oportunidade de chegar aí na São João 791, onde eu estou até hoje. Aí deu pontapé para tudo. Eu sou muito grato a Deus, grato não só a Deus também, mas ao missionário Soares, ao pastor Jaime, né? Que foram pessoas que olharam para mim com os olhos de esperança, e hoje eu tenho esse nome por causa de Jesus e também pela gratidão aí dos 2 líderes que eu tenho no meu coração, o pastor AG Ferreira, missionário, o pastor Jaime, o pastor Luiz Galhardo, foram meus 4 pastores que eu tive contato no meu início. Eu sou muito grato a eles 4 e gratidão maior é a Deus. Glória a Deus. Agora eu queria convidar o nosso público para participar conosco no nosso WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, quer contar a sua experiência com alguma canção do pastor Fernandes Lima, pode mandar pra gente no 11 32 26 11 11. Conta pra gente qual que é a sua música favorita, aquela que você coloca ali na hora de limpar a casa, que você precisa daquele ânimo, né, pastor? É bem isso. Porque não dá. certeza. Você acorda com aquele desânimo, ai, tem que limpar a casa, ai, tem que lavar roupa, aquela louça, não sei o quê. Põe a música ali pra dar aquele ânimo, acordar todo mundo pra te ajudar, não tem como ficar parado. E aí você consegue fazer aquele faxinão, reunir toda a família, acaba dançando no meio da faxina. Tem uma ou que eu pra gosto dar aquela demais, acordada sabe? pra trabalhar, Tem né? uma que eu acho que tem... Bom, todas do Fernandes são lindas, são inspiradas por Deus, mas essa daqui é uma das recentes, né, Fernandes? Ó, Vamos comemorar, fazendo é demais. Tem tudo a ver com uma sexta-feira. Vamos comemorar, Essa fazendo daí é boa. pro Rei Jesus, é Ele quem
Inclusive, viu, nós tivemos um pocket show aqui ontem. Olha, a nossa expectativa foi aqui no estúdio. A nossa expectativa era de 100 pessoas. Deus fez muito mais. Chegamos a mais de 180 pessoas. Encheu aqui o nosso estúdio. Foi muito legal a apresentação, música ao vivo, uma banda atrás. Olha, vocês poderiam estar aqui conosco, mas na próxima, quem sabe, eu estendo esse convite para vocês estarem aqui ao vivo para ver aí. Fazer essa festa para Jesus. Legal. É muito boa essa canção. Festa para Jesus. Essa ontem foi uma festa para Cristo. E aí nas redes sociais tá muito bom. Já passamos aí de 500 mil visualizações, né, no canal do YouTube do Graça Music. Tudo para a glória dele. É uma canção que realmente está fazendo a diferença. Pessoas que vivem tristes, quando ouvem essa canção, a alegria do Senhor acende dentro dela. Isso é muito bom. A alegria do Senhor que é a nossa força. Vamos zapear? Maravilha. Vamos abrir nosso WhatsApp, Pastor Fernandes Lima, para ler junto com a gente. Pode colocar, diretor. Você pode mandar pra gente também, assim como a Cláudia. Cláudia está em Diadema, mandou bom dia à nossa rádio. Quero mandar um beijo para minha rainha. Ótima sexta-feira. Ah lá, mandou. Ah, tá, até verdade, você já fez o apelo aí? E o pessoal já começou a mandar aí as imagens, né? Foto da vovó, olha lá que lindo. Demais. A Célia Rocha mandou: glória a Deus, louvado seja Criador do Universo. Célia, testemunho lindo, é verdade, falando do pastor Fernandes Lima. Muito obrigada a vocês que já estão mandando mensagens pra gente. Pode continuar mandando também no 11 3226 1111. Você que nos ouve, você que nos vê, manda pra gente a sua mensagem. Teremos maior prazer de ler, de compartilhar aqui ao vivo no Relógio Rádio TV. Agora, pastor, a Célia, né, nossa ouvinte / telespectadora, ela falou testemunho lindo. E o que mais surpreende é que há muitas pessoas que ainda duvidam e que desacreditam que, por exemplo, uma pessoa que está na dependência química, no alcoolismo, acredita que não tem mais jeito, não tem mais salvação, não tem como a pessoa voltar à vida normal. E aí vem o senhor, né, dar o seu testemunho e comprova que a pessoa, né, que esse tipo de pensamento está totalmente errado. Não é assim. Com certeza, porque o caminho é a entrega verdadeira, né? Não é uma mágica. Eu não entrei na igreja pecador e saí santo. Eu não entrei na igreja viciado e saí liberto. Mas quando você tem uma entrega verdadeira, então, do dia 2 de março até aqui, onde o Senhor tem me ajudado, eu não tive mais contato com álcool, eu não tive mais contato com droga, eu não tive mais contato com a outra mulher, a não ser a minha. Então, quando é um encontro verdadeiro, a coisa acontece. Tem muitas pessoas que talvez desacreditam, porque o viciado vai, só que ele pensa que é só entrar na igreja e está tudo bem. Não, é uma vida contínua com Deus, é algo verdadeiro. Então, o grande segredo é esse encontro verdadeiro, é se lançar mesmo, é se entregar de coração, porque na verdade o que Deus quer é a sinceridade do coração, é isso que Deus quer. Deus não quer a perfeição, porque ninguém, como ser humano, vai chegar no grau da perfeição de Deus, mas quando Deus vê o coração aquebrantado, quando Deus vê um coração desejado por Ele, aí Ele entra com a força dele, todo aquele mal, todas aquelas amarras do diabo, dos vícios, do álcool e outros tipos de vícios, isso é quebrado porque você conhece a verdade, e Jesus é a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é mito. A pessoa fala: não tem jeito, eu conheço desde pequeno. Não. Eu vivi 18 anos escravizado. Em um único culto, em 2 horas de reunião, aquilo foi quebrado e glória a Deus por isso. A solução, sim, quando tem uma entrega verdadeira com Cristo, essa é real. E temos mais mensagens no nosso WhatsApp, Pastor Fernandes. Doro, ela é da Praia Paraíso e ela mandou: bom dia, pessoal, tenho vários CDs do Fernandes Lima e amo todas as letras, realmente são motivadoras. Deus o abençoe grandemente. Muito obrigada pela sua mensagem. Tá vendo, pastor? Que maravilha, legal, né? O intuito é esse, né? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo.
Então tem que haver, porque foi através da música eu fui liberto. Eu até esqueci de detalhar quando eu dei meu testemunho, quando eu estava assistindo o programa que ainda era na CNT Gazeta, era Canal 11, Missionários Soares, ainda não era nem um show, era a Igreja da Graça no seu lar, estava na Gazeta. E aí quando passou um pastor cantando, eu falei, você é um músico gospel, igual esse cara aí. Eu não sei de onde eu falei isso. Aí de repente Deus pegou essa frase e guardou. E realmente me tornei uma pessoa que canta para Jesus, porque aquela declaração, né, saiu lá do fundo do meu desespero. Eu falei, você é um músico gospel, esse cara. Eu queria uma mudança, né? Mas eu não achava a luz. Mas quando veio, você vê a importância dos patrocinadores, veja a importância das pessoas manterem, né, a programação, que é o Show da Fé, no ar, porque foi através da televisão que eu fui fisgado numa única frase de uma canção. Então eu creio sim no poder da música, eu creio no poder da evangelização na televisão, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo, de plataforma digital. Nós estamos alcançando muitas pessoas onde nós não podemos ir presencialmente, poderemos entrar com as redes sociais. Isso é muito importante. Através de uma canção, num programa de televisão, Jesus, naquela madrugada, entrou no meu coração. E aí, tá aí o Fernandes Lima, para a glória dele, mas com o pé no chão. Nada de voar, nada de se achar superior, não. Ninguém é superior. Quando Deus faz, é para a gente se manter pequenininho e deixa que Deus cresça na nossa vida. Se nós deixarmos Ele crescer, nós vamos crescendo junto com Ele, assim como Ele vai permitindo. Isso é muito importante. Agora, rapidinho, Tabata, Fernandes, já que o programa hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre férias, né? Aproveitando aí essa reta final do mês de julho, a gente quer saber, além dos palcos, além do altar, como é que é um pouquinho do Fernandes Lima? Você consegue, Fernandes, nessa correria, porque você está no rádio, você está na TV, você está na igreja, você consegue tirar um tempinho para a família, férias? Existe férias na sua rotina, na sua vida, Fernandes? Olha, eu vou dizer, se eu falar que tem momento de férias, não tem. Não tem não. Por quê? Até isso, Deus, ele faz tudo certo, né? A família tem que ser a pessoa, mas é lógico que eu tenho o meu dia para a esposa, eu tenho o meu dia para filho, para a filha. Então, dá para você realmente selecionar tudo, dá para você realmente fazer um conjunto. Então, tudo é uma agenda, né? Eu me agendo com Deus, eu me agendo com meus compromissos, mas também tem aquele dia que eu tiro para minha família. Tem sim, dá para fazer tudo. E quando Deus une um homem com uma mulher, no meu caso, aí Deus uniu a Dona Fran, Deus uniu o Fernando Lima para um propósito, para fazer a obra junto. Então, a minha família é o meu apoio. Se eu não tiver o apoio da família, nada dá certo. Se eu não tiver uma mulher compreensiva em casa, nada vai dar certo. Quando o homem não encontra a bondade de Deus, porque a Bíblia diz que o homem que acha uma mulher, ele acha a bondade de Deus. Então essa bondade, ela não pode depois se tornar uma coisa ruim. Então é bondade, é essa bondade que Deus dá. Então tem como você conciliar tudo. E graças a Deus, Deus me deu essa dádiva de conciliar. Primeiro, Deus. Segunda, eu não quebro esse padrão. Deus em primeiro lugar, a minha família, e terceiro é a obra. Por isso que eu já estou seguindo aí para quase 27 anos, né, de casamento, e aí é só vitória. Por isso, porque é Deus, família e obra de Deus. Eu não quebro esse padrão nunca. Maravilha. Pastor Fernandes Lima, olha, muitíssimo obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Relógio Rádio TV desta sexta-feira. Foi muito bom, foi muito especial esse bate-papo, pastor. E olha, pode fazer aquele convite, viu, pastor? Fica bem à vontade para todo mundo, ao meio-dia, colocar ali o despertador no celular para não perder esse lançamento. Com certeza, todos vocês ligados conosco, olha, meio-dia em todas as plataformas digitais, bem juntinho, olha, como ela falou aí, hein? Coloca o despertador, quando der meio-dia, todo mundo compartilhando, todo mundo fazendo aí os seus likes, né? E também mandando para as pessoas, principalmente aquele irmão da igreja, aquela pessoa que você vê que está afastada, manda essa canção, com certeza vai ser produtivo para ela. Que Deus abençoe a toda a produção, e eu agradeço aí o carinho
Sucesso para nós. Muito obrigada, pastor. Amém. Para quem quiser acompanhar, já segue lá o pastor Fernandes Lima, se você ainda não segue, ou compartilha o perfil dele no Instagram com todo mundo, como ele bem disse, assim como a canção bem juntinho também ao meio-dia, é @Fernandes Lima Oficial, tudo junto, @Fernandes Lima Oficial. E também para você acompanhar todos os lançamentos da Graça Music, @Graça sem o cedilha, tá? Graca Music, @Graça Music. Muito obrigada, pastor Fernandes Lima, mais uma vez. Um abraço para o senhor. Valeu, Fernandes. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pastor. Nós acabamos de falar no Sexta Musical de hoje com o pastor Fernandes Lima. Que especial, hein? 9h25. Foi muito bom, né, Breno? Muito bom. Começamos o programa com a cara mesmo da sexta-feira, preparando o seu melhor fim de semana. Determina aí, como diz uma letra, uma canção do Fernandes. É aquele sextou em grande estilo mesmo, Exatamente. né? Sextou pra cima, com muita alegria. E é isso que mais importa pra gente, já com aquele pezinho no final de semana, pra aproveitar muito bem com toda a família. E falando em aproveitar com a família com muita alegria, a gente está no finzinho das férias escolares, né? Será que ainda dá tempo de fazer aquela programação super especial, divertida com toda a família? Seja passeios gratuitos ou aquele passeio surpreendente para os seus netos, seus filhos, ou até mesmo brincadeiras em casa? Nós vamos agora ao vivo com Kleber Werneck, que está no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O Kleber, ele vai... só para se ter uma ideia, o Kleber está em um dos maiores simuladores de paraquedismo do mundo. Opa! É isso mesmo, Kleber. Bom dia para você. Bom dia, Kleber. Olá, bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Muito legal o tema de hoje, né? Férias, ainda dá tempo, sim, de curtir e, aliás, de fazer uma coisa muito diferente, como eu vou mostrar agora. Como vocês falaram, eu estou aqui em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e aqui existe, né? Tem um túnel de vento, um simulador de voo. Você pode sim voar aqui, como o Serginho vai mostrar agora. Olha só, a gente vai entrar aqui e mostrar essa aventura diferente que você ainda pode fazer nessas férias. Daqui a pouco eu vou mostrar e vou contar todos os detalhes e vou voar também. Olha só. Gente, olha, para quem não vê as imagens, eu já fiz aquele convite, né? Você precisa ver o Kleber já voando. Eu pago pra ver isso, Kleber. Esse som é do simulador de voo, simulador de paraquedismo, né? E o Kleber vai já voar, então, ao vivo no Relógio Rádio TV. Eita, que delícia, hein? Que demais, um grande passeio mesmo para toda a família. 9h27, vamos saber a previsão do tempo agora na sua região. Belo Horizonte tem dia de sol. À noite aumentam as nuvens e pode chover. A temperatura varia entre 16 e 29 graus. Em Curitiba, dia nublado com possibilidade de garoa. A mínima é de 10 graus e a máxima 15 graus. A capital federal tem sol. A mínima é de 15 graus e a máxima 28 graus. Sol também em Aracaju. A temperatura varia de 23 e 27 graus. Em Belém faz calor, mas tem previsão de pancadas de chuva. A máxima chega a 30 graus e a mínima é de 24 graus. Relógio Rádio TV. Dias e 40 noites. Choveu, choveu, choveu. O dilúvio que Deus prometeu. Choveu, choveu, choveu. 40 dias e 40 noites. Choveu, choveu, choveu. Depois da chuva o mundo renasceu.
Faço uma arca de madeira forte para flutuar nas águas, feito um barquinho de papel. Chame todos os animais, de par em par, 2 de cada espécie, para que continue a história que foi escrita lá no céu. Embarcou Noé com sua família, e foi tudo como Deus queria. Cresceram as águas bem acima dos montes, inundando a terra. E no vento que o Senhor soprou, toda a água da chuva secou. E uma pomba trouxe no seu bico a esperança de uma nova terra. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 o dilúvio que Deus prometeu. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 depois da chuva o mundo renasceu. O Senhor a Noé: faça uma arca de madeira forte para flutuar nas águas, feito um barquinho de papel. Chame todos os animais, de par em par, 2 de cada espécie, para que continue a história que foi escrita lá no céu. Embarcou Noé com sua família, e foi tudo como Deus queria. Cresceram as águas bem acima dos montes, inundando a terra. E no vento que o Senhor soprou, toda a água da chuva secou. E uma pomba trouxe no seu bico a esperança de uma nova terra. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 o dilúvio que Deus prometeu. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 depois da chuva o mundo renasceu. Na hora Rádio TV. 9h33 no horário de Brasília. Esse é aquele momento para a gente saber quais são as principais notícias do Brasil e do mundo desta manhã de sexta-feira, 24 de julho de 2026. Os Estados Unidos decidiram impor uma nova tarifa de 12,5% ao Brasil. A decisão tem como base uma investigação sobre a importação de produtos feitos com suposto trabalho forçado. A nova sobretaxa deverá incidir sobre 3 mil itens. E o relatório do CENIPA concluiu que uma sequência de falhas da empresa, do piloto e da ANAC contribuíram para a queda do avião da Voipers. A divulgação ocorreu quase 2 anos após o incidente que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo. Mais de 50 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na França e na Espanha por causa de incêndios florestais. Segundo as autoridades, várias localidades permanecem confinadas e mais de 270 bombeiros e militares estão mobilizados. Para falar de esporte, pelo Brasileirão, o Corinthians venceu ontem o Grêmio por 3-0, com 2 gols dele, Yuri Alberto. O jogador é um dos mais visados do mercado e pode deixar o clube na janela de transferências do meio do ano a qualquer momento.
9h34 agora. Vamos abrir o nosso WhatsApp 11 3226 1111 para acompanhar, ler aqui ao vivo as mensagens que vocês estão nos mandando. Começando pelo Moraes, da Igreja Internacional da Graça de Deus de Santo Amaro. Graça e paz. Ele mandou aqui, ó. Bom dia, paz a todos vocês. Amém? Amém. Um testemunho no ano de 2000, né? No ano 2000, em que conheci o pastor e cantor Fernandes Lima, quando ele começou cantando Jacó Segurou o Anjo. Eu vivia um momento horrível na saúde da minha única filha. Daí cheguei na sede, aí na São João, e ele orou e a minha filha foi curada. Amém, pela vida do pastor Fernandes Lima. Coisa linda, hein? Que testemunho. Muito obrigada pela sua mensagem, pelo seu testemunho. O Antônio Fábio mandou o seguinte: paz, amados, acompanho o Fernandes há anos e sinto a unção quando ele canta no culto. Conheço pela televisão a paz. Muito obrigada, Antônio. Joana do Jorge mandou aqui. Bom dia, queridos. Amo todos os louvores do pastor Fernandes, mas tem uma que amo, que fala que Deus não é Deus de confusão. Essa é boa também. Muito obrigada a todo mundo que mandou a sua mensagem. E olha, eu te convido também a participar conosco daquele desafio que eu mandei sobre você tem algum relato, alguma lembrança muito bonita da sua infância, das suas férias escolares, onde você passava? Era na casa da vovó, do vovô? Quando você lembra dos seus avós, Breno, agora com você, o que vem à sua cabeça? Férias escolares, vovó, o que vem na sua cabeça? Os mimos, né, da vovó. Eu chegava ali no finalzinho de tarde e eu ia... gente, eu confesso, eu ia pra ver a avó, mas eu ia também pra ser mimado, né? Não tem jeito. Pode pegar aquilo, filho, pode pegar isso, pode pegar aquilo. Eu sempre ia na fruteira, né? E banana era o alvo. Acho que olha, saudável, Breno! Comendo frutinha, porque geralmente a vovó, as avós, mais né? Doce, né? Criançada mais doce, era mais né? isso, né? Pois é. Era o bolinho de chuva. Tá aí, eu acho que eu desaprendi com o passar do tempo. Viver, né? E hoje eu sou um formigão. Eita! A formiguinha, né? Que tá sempre ali atacando. Mas é bom comer, Lembra que a gente falou outro sempre... dia no programa? A gente não pode passar perto de uma doceria que fala, eu mereço. Eu mereço. E nessa vai todo dia um docinho. Todo dia merecendo. Gente, olha, falando de férias escolares, né? A gente viu agora há pouco, acompanhou, ouviu o Kleber Werneck, que foi até um dos maiores simuladores de voos de paraquedismo do mundo, aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Daqui a pouquinho ele vai entrar ao vivo com a gente, tá se preparando, colocando ali uma roupa especial para fazer essa simulação de paraquedismo. Mas, falando agora de outras brincadeiras também que você pode incluir, talvez você olhe, né, esse passeio e ache radical demais. Pra mim é um pouco. Mesmo sendo só uma simulação. É um pouco radical demais. Mas será que dá pra aproveitar ainda essas férias escolares com os netinhos, com os filhos, sobrinhos, com os adolescentes também? Colocar todo mundo ali pra se divertir, com a família, todo junto? Porque a gente tá no finzinho, né, das férias. Mas ainda dá tempo. A gente vai acompanhar agora uma reportagem daqui a pouquinho. Vamos conversar ao vivo com uma pedagoga mestre em educação. Amarelinha, pular corda e empinar pipa foram trocadas por brincadeiras modernas como videogames, celulares e slime. A principal diferença entre as brincadeiras antigas e as atuais está no uso da tecnologia, no espaço de lazer e na necessidade de criação. As brincadeiras antigas usavam mais o corpo e a rua, enquanto as atuais usam mais as telas e os eletrônicos. Mas ambas ajudam a criança a se divertir, de maneira diferente. Nas antigas brincadeiras, a rua, a calçada e o quintal têm jogos em grupo, com um forte contato social. Espaço aberto para correr, pular, gritar. Já nos dias de hoje, as brincadeiras acontecem mais dentro de casa, no quarto ou no sofá. As crianças usam celulares, tablets, videogames, jogos online que conectam amigos, somente de forma virtual.
É importante destacar o papel dos brinquedos e da imaginação. Nas antigas, muitos brinquedos eram feitos à mão, como pipa, carrinho de rolimã, boneca de pano. As crianças também faziam uso da criatividade, com galhos, pedras, tampinhas. As regras eram passadas de geração para geração. Já os brinquedos atuais estão prontos, são industriais e eletrônicos caros. Os jogos são digitais com gráficos modernos e regras automáticas. Menos foco em criar o próprio brinquedo do zero. Pois é, 9h40. Era tão bom, né? Quando a gente usava a imaginação para criar. Você brincava do quê quando criança? Nossa, lembra alguma brincadeira legal, saudável, assim, que te remete mesmo à infância? Puxa, eu convivi muito nas férias, todas as férias escolares, seja julho, dezembro e janeiro, sempre ia para casa dos meus avós, sempre. E ficava assim, o mês inteirinho. Eu amava quando era final de ano. Passava dezembro inteiro, janeiro inteiro na casa dos avós, 2 meses seguidos. E coitados, né? Ficavam um cabelo em pé, mas era uma delícia. E como era uma casa, eles tinham uma casa no litoral paulista, não era próximo da praia, era afastado. E esse bairro tinha muito mato, era muito mato, muita natureza. E eu brincava ali no meio do mato, com terra, era pé no chão, na grama, no mato. Comia tijolo, né, Tabata? E terra, e pegava os ovos da geladeira da minha avó, cavava um buraco na terra, enfiava, porque eu achava que ia nascer pintinho. Enfim, era uma infância de muita arte, mas muito saudável, gostosa. Eu só tenho boas lembranças, assim, era uma delícia. E aquilo que a gente ouviu na reportagem da criança fazer as próprias brincadeiras, montar os próprios brinquedos, usar a imaginação, era assim. Eu tinha boneca, brincava de casinha, de bola com os primos, de bicicleta, era uma delícia. Mas também, às vezes, uma folha, uma pedrinha, um galho, já era suficiente. Era diversão. Era bom demais. E brincava na lama, viu? Eu lembro Deus, também. Quando chovia. Eu lembro principalmente daquela menininha que era apaixonada por mim. Olha, ao ego do... Mas eu tão inocente na época, só depois de muito tempo é que eu fui acordar, mas já era tarde demais. Aí ela já estava namorando firme. Olha só que coisa, né? Faz parte. Todo mundo falava, um dia vocês vão casar, um dia vocês vão casar. Mas eu queria só brincar, Tabata, respeitando a minha época, meu que tempinho. Beleza, muito bom, muito bom. Inocente. Não é? 9h42. Vamos falar então sobre imaginação, como fazer as crianças voarem alto, mas sem sair muitas vezes da sala de casa, do seu quintal de casa. Tudo isso com o quê? Com a ajuda dos pais, dos avós, de toda a família. E é por isso que nós recebemos aqui no nosso estúdio hoje a Thaís Helena Ferri, pedagoga e mestre em educação. Professora Thaís, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Thaís. Professora, a gente acompanhou na reportagem essas diferenças, né, de gerações. De fato, para nós que curtimos muito a infância, tivemos aquela infância saudável, sem tela, sem tecnologia. Sem tecnologia eu digo porque, né, tinha TV, rádio, ok, mas não era como hoje na nossa mão, celular, tablet, computador. Como que você avalia, né, essa mudança, assim, essa perda da infância saudável por conta o quê? Da conexão? Nós temos tido muitos impactos por conta disso, né? Esse excesso de tela, ele traz todo um atraso motor, cognitivo. A gente vê hoje as crianças chegando com um atraso de fala. A questão motor, a gente está com um déficit motor nas nossas crianças brasileiras muito grande. Então, na nossa época, né, a gente subia em árvore, andava de carrinho de rolimã, brincava, pulava corda, elástico, fazia aquelas brincadeiras tradicionais, né, mãe da rua, alerta. Então, o corpo estava em movimento o tempo todo. Aí, agora você imagina aquela criança que está passando ali 3, 4, 5 horas sentada no sofá, olhando para a tela. Esse corpo está silenciado. Você sabe
que o meu sobrinho teve que fazer tratamento porque a coluna já estava ficando com problema, de tanto que ele ficava encurvado, né? A postura. Sim, reflete muito na questão corporal e isso prejudica demais o desenvolvimento da criança. Então a gente tem visto, assim, felizmente as crianças chegando para nós na escola com muitos atrasos, motor, desenvolvimento, a questão emocional também, porque temos crianças hoje que o vício de tela já é tão grande que a gente costuma dizer que ela chega para a escola, ela tá irritada, às vezes um comportamento até mais violento por conta dessa tela. Então, impactou demais. É uma geração que a gente precisa estar muito atento, né? A gente tem até a Sociedade de Pediatria que coloca lá os limites de tempo para tela, do 0 aos 2 anos as crianças, não é indicado que a criança use tela, né? Então nós ainda tivemos uma infância com uma explosão de criatividade, porque como você disse, pegar um graveto, uma pedrinha, né? Dar uma caixa para uma criança, eles inventam 1001 coisas, entram dentro da caixa, faz um foguete, uma casinha, a gente conseguia criar muito mais coisas, e hoje as crianças não têm repertório. O problema que eu vejo, e até dizendo como mãe mesmo, como jornalista, mas agora principalmente como mãe, é muito mais fácil, óbvio, você dar um celular, você ligar a TV para o seu filho ficar ali. Só que, gente, a culpa é nossa. A culpa é dos adultos. As crianças não nasceram com o celular da barriga da mãe ou já pedindo para colocar no desenho. Não, são os adultos. Então, como é que a gente quer que eles tenham uma infância saudável como nós tivemos? É claro que nós estamos falando de um tempo em que a urbanização não era tão expansiva, né, como hoje. Sim. As cidades estão muito maiores, as ruas de concreto, com asfaltadas, como eu falei, né? Eu passei as férias, era com o pé no chão, era brincando na lama, com terra, e era uma delícia. Hoje é mais difícil. Essas crianças que têm esse privilégio de estar em contato com a natureza são mais de cidades do interior, cidades que ainda não foram tão desenvolvidas assim na parte urbanística. Mas tem também a questão da segurança. Sim, a violência, né? A violência, a gente se sente muito... Parece que as crianças estão mais seguras dentro de casa. Mas seguras até que ponto? Se elas estão sozinhas, conectadas, não estão seguras. Fechadas num quarto? Mas se nós estivermos junto com elas e sentar e brincar, deixar os afazeres para depois, porque assim, muitas vezes eu me pego até falando, né, meu filho fala, mamãe, vamos brincar? E eu preciso terminar a comida, senão ele não tem almoço para comer, e depois ele vai ficar irritadinho, vai pedir, mamãe, tô com fome, né? Só que eu tive que parar para brincar. Mas se a gente tentar se planejar melhor para dar mais atenção e fazer essas férias ficarem mais divertidas, não dá, professora? É um impacto muito grande, né? Às vezes o adulto acha que ele precisa estar entretendo a criança ali 24 horas por dia. Não é isso, né? Porque a criança também precisa daquele momento do ócio, onde a gente diz, né? O ócio criativo. Você não tá a todo momento ali, você tem que fazer isso, uma agenda cheia de coisas. Ela também precisa ter esse tempo de descanso para ela criar, para ela imaginar, para ela se identificar o que ela mais gosta de fazer. E aí eu costumo dizer assim, oriento muitos pais, né? Nas escolas que eu dou consultoria, na escola que eu trabalho, falo, olha, às vezes você tá ali o tempo todo com a criança, só que você tá no computador, você também tá no celular. Aí você fala, não, hoje eu fiquei o dia todo com meu filho, tá? E o que você fez com ele? Não, eu tava junto com meu filho. Tá, mas você brincou, fez alguma atividade? Não, só tava fazendo as minhas coisas. Não é a mesma coisa. Então, se você parar e tiver ali, vamos pensar, 15 a 20 minutos de um tempo de atenção plena com o seu filho. A gente costuma dizer, um tempo de qualidade, né? Alguns estudiosos não concordam muito com essa questão do tempo de qualidade. Mas eu vejo que é muito efetivo. Então, vamos supor, você tá ali na sua correria, você tem que parar para fazer o
almoço. Aí você se organizou para fazer o almoço e você já vai conversar com a criança. Ó, depois do almoço, mamãe já vai sentar e a gente vai fazer uma brincadeira. E aí você vai montar um quebra-cabeça com essa criança, um jogo da memória. As crianças, elas não querem ser distraídas, elas querem ser incluídas. Então, por exemplo, você também pode incluir eles nos afazeres de casa. Eles gostam de lavar louça, né? Pegar uma vassoura para varrer. Você não vai poder esperar que ele vá lavar a louça super bem. Mas é só o fato dele se sentir incluído ali. Ele quer estar perto do adulto cuidador, do adulto responsável, do pai, da mãe, né? Fazer um bolo, né? Uma receita, né, de biscoitinho. Aí vai modelar o biscoitinho junto. Ah, vamos fazer massinha? Gente, receita de massinha caseira, vão 2 ingredientes. E as crianças amam fazer massinha caseira. A gente faz até na escola de educação infantil. Mistura lá, depois vai modelando o bichinho, vai brincando. Aí você ficou 20 minutos com seu filho ali. Nossa, mas tem a criançada também, tem criançada que tá despertando interesse pelas coisas de casa, lavar uma loucinha. Exatamente. Importante também, né? De repente. Super importante. Dá um paninho com borrifador, pra você ver o que eles fazem. Dá um paninho com borrifador com água, pra você ver o que eles fazem. Não é? Sim, muito. Isso é importante pra criança, esse querer fazer parte. Porque daí cresce, né? Chega na adolescência, aí você vai falar, vai lavar uma louça, você fala, não quero. Mas quando ele tava querendo, você também não tava incentivando. Então, na verdade, é mais por conta dessa questão do estar junto, ficar junto, ele sentir que pertence àquele espaço, pertence à família. Isso faz muita diferença. A criança é isso, ela não quer ser distraída, ela quer ser incluída. É verdade, né? gente. Muito bom. É verdade, viu? E olha, nós falamos, né, a professora Thaís mencionando essas diferenças e o problema de hoje em dia das crianças brincarem menos, que é o excesso de tecnologia, muitas vezes também, além das telas e tecnologia, a sobrecarga de atividades, como ela disse. E aí chega férias, por exemplo, a família, os pais querem encher a agenda da criança, parece que ela é uma executiva. Exato. Tem um monte de tarefas e não dá aquele respiro para ela. Nossa, né? Sentar um pouquinho, pega um livrinho ou não fazer nada, olhar para o teto e criar, como ela bem disse. E estudos mostram, olhem, vejam bem, né? Acompanhem a reportagem que nós vamos rodar agora, porque estudos têm mostrado que as crianças estão brincando menos. E especialistas da área pedagógica, da área médica, estão super preocupados com isso, porque traz inúmeros impactos negativos para a saúde delas, o desenvolvimento. A gente vai acompanhar melhor agora na reportagem. Daqui a pouquinho, a professora Thaís vai contar pra gente como reverter, então, esse cenário. As crianças se encontravam mais e tinham mais possibilidades de juntas acharem soluções para o tédio. Quando não havia nada para fazer, elas tinham que criar e inventar. Hoje, as crianças estão sobrecarregadas de tarefas e agendas, além de estarem entretidas com as ofertas do mundo digital, onde tudo está pronto para o uso. As crianças brincam menos do que outras gerações porque estão ocupadas demais com afazeres e telas. Com isso, desconhecem as típicas brincadeiras infantis, como as canções Unidunité ou 1, 2, feijão com arroz. Essas parlendas eram completas para o desenvolvimento, já que se aprendia desde o letramento até a sincronia de movimentos. As cantigas tinham um ritmo, a métrica e a rima que ajudava a criança a lembrar. Especialistas dizem que há, hoje, um excesso de pudor pedagógico que recai sobre a sabedoria popular e afeta as canções da infância, como a cantiga secular do Atirei o Pau no Gato, que sofreu uma compreensiva adaptação, mas ficou mais difícil de ser cantada e acabou com a diversão do miau, a hora em que todas as crianças numa roda caíam no chão. Há outros exemplos de brincadeiras que também não são mais incentivadas e as crianças acabam não brincando mais. Além da memorização, as parlendas têm um trabalho de letramento fundamental desde os primeiros meses de vida do bebê. Trabalha também movimentos, noções, domínios bilaterais, cruzamento de um lado para o outro de braço, muito importante nessa fase. Exige sincronia dos movimentos, concentração e uma escuta daquilo que o outro está propondo e eu tenho que fazer junto. Mais que isso, a parlenda nunca acontece sozinha. É uma forma de socialização e de estar com o outro, fazendo algo que não é só meu, é nosso.
9h54 agora. Vamos voltar ao vivo com o Kleber Werneck, que está em um dos simuladores de paraquedismo, um dos maiores do mundo, no bairro de Pinheiros. Nosso herói não usa capa, mas ele voa. Mas ele voa. Kleber Werneck, conta pra gente que roupa especial é essa? Tabata, Breno, não uso capa, como vocês falaram, mas olha só, já estou aqui devidamente ocupado. Óculos, macacão, daqui a pouco vou colocar também o capacete, protetores auriculares, porque aqui tudo é feito com muita segurança, tudo é feito com muito cuidado. Eu vou contar só rapidinho uma história desse túnel de vento, desse simulador. Esse aparelho, ele começou, né, ele foi criado nos Estados Unidos na década de 50. Inicialmente, o objetivo era para exercícios militares, principalmente para paraquedistas, mas a partir da década de 90 chegou ao Brasil, começou também o uso civil e de recreação para divertimento, como acontece aqui na zona oeste de São Paulo, nesse lugar onde eu estou. Aliás, esse lugar começou a funcionar em 2016. Mas quem vai contar para a gente essa história está aqui ao meu lado, o Paulo Perim. Ele é gerente operacional e treinador. Bom dia, Paulo. Obrigado por nos receber. Então, primeiro, para as pessoas, claro, desperta muita curiosidade, porque é um passeio, uma diversão diferente. Então, eu queria saber primeiro de você, crianças, até que ano quem pode participar? São crianças a partir de 3 anos de idade. A gente não tem uma idade limite para isso, então a partir de 3 anos de idade qualquer pessoa pode vir aqui experimentar a sensação de voar. A gente tem só algumas pequenas restrições. A principal é deslocamento de ombro. Então, se a pessoa teve já deslocamento de ombro e não foi operada, ela realmente é a única, vamos dizer assim, limitação real que a gente tem, e uma limitação de peso que é até 115 quilos. De resto, então, as pessoas podem participar, né? Qualquer um pode voar. E a gente também fez aqui, não é só vestir um macacão e ir para lá, não. Tem uma série de instruções, tudo para preparar a pessoa, né? Sim, a gente passa inicialmente por uma sala de aula, né, onde a gente explica todos os procedimentos, como a gente não pode conversar dentro do túnel, toda a correção que a gente faz de posição é através de sinais. Então, a gente tem uma sala de aula onde a gente explica todos os procedimentos, para que a gente chega na hora dentro do túnel, na hora de voar, o pessoal já sabe exatamente como se comportar e o que vai acontecer ali dentro. Você falou que a gente não pode conversar, então explica para as pessoas qual que é a velocidade, como que funciona o túnel lá dentro, que a gente vai cimentar daqui a pouco. Na verdade, a gente varia a velocidade de acordo com o tamanho e o peso da pessoa, né? Então, crianças, elas vão voar numa velocidade muito mais baixa, por exemplo, do que eu vou voar. E depende também muito da posição. Inicialmente, a gente começa a voar de barriga, né? Que é o voo básico inicial de todo mundo. E aí, a partir dali, vamos dizer assim, é ilimitado a progressão, né? Vocês vão ver na hora da minha demo, a gente pode voar em todos os eixos, todas as direções. E até realmente é um programa que a gente possui também, né? Após que você passa pela primeira vez, que é first timer que a gente fala, o primeiro voo, você tem a possibilidade de voltar aqui e continuar aprendendo a progressão de como é voar, não só de barriga, como de costas, ponta-cabeça, sentado. É um voo mais tridimensional. Por falar em primeiro voo, vamos para lá então, Paulo? Vamos lá agora? Minha vez, vamos lá. Olha só, tem os cuidados, né? Então o celular vai ficar, o fone de ouvido também vai ficar. No lugar eu vou colocar aqui, ó, os protetores auriculares. Esse aqui. E o principal de todos, o capacete, que o Paulo vai me ajudar aqui. Isso aí, ó, fica bem apertadinho, bem seguro. Os ajustes finais para essa aventura. Olha só onde eu vou, hein? E a partir, depois que a gente passar daquela sala ali, não vai dar mais para eu falar, porque o barulho é grande. Mas aí a Tabata e o Breno vão continuar, vão assumir. Vamos lá, Paulão? Olha lá, hein? A aventura. Estou pronto. Vamos lá voar agora. Olha, você que quer passar então umas férias diferentes, uma aventura diferente, tá aí uma ótima opção. Serginho, o cinegrafista, vai ficar com o microfone. Gente,
O Kleber Werneck, para você que só nos ouve pelo rádio ou pelo aplicativo, o Kleber Werneck está neste momento ao vivo no bairro de Pinheiros, entrando em um simulador de paraquedismo que recria a queda livre em um túnel de vento. É muito bacana. É como uma cápsula, né? É como uma cápsula, E aí, são só 60 segundos. Que é exatamente o tempo que leva para uma pessoa realmente descer, fazer o voo de paraquedas, a queda de paraquedas. E é muito legal. Então é uma alternativa bem bacana para toda a família, para tirar as crianças então de casa, para você que quer fazer um passeio diferente. O Kleber, neste momento, está então tentando pegar a altitude. E agora vai. Para você. Ele é corajoso. Você está no carro neste momento, está nos ouvindo pelo aplicativo, quer acompanhar as imagens para saber se é um passeio bem legal mesmo, para você levar os seus netos, sobrinhos ou filhos? Pega o seu celular, coloca aí hittv.com.br ou ongrace.com ou acompanha também pelo YouTube, no canal Hit TV Oficial. E você pode acompanhar a transmissão simultânea das imagens. Eu acho que como legal. Eu sou um pouco pesadinho, eu acho que eu não ia sair um pouquinho, uns 30 centímetros do chão, acho que eu subiria. Sairia, Breno. Ele falou que não tem restrição, não tem, né? De idade. Eu acredito que se a pessoa tem um problema de tontura, né? E ela não se sente muito bem, pode não ser um passeio muito adequado. Mas a criançada que gosta, que adora passeios radicais... Adrenalina. É muito legal. E agora eu quero ouvir o Kleber, que terminou então o voo, saber como que foi a experiência dele. Kleber, e aí? Gostou? A hora da Recomenda? verdade, né? Agora é a hora da verdade. Agora é a hora de saber. Será que eu vou conseguir encarar? Será que eu vou conseguir encarar, Breno? Eu sou muito medrosa. Legal que tem todo um API ali, né? Acho que é divertido, hein? É legal, né, professora? Eu acho que é divertido, eu fico com vontade. Eu sozinho, essa professora Thaís. Eu gosto de uma coisa divertida. Queremos saber do Kleber Werneck, assim que ele conseguir tirar o capacete, ele tá com uma roupa toda especial, porque para entrar nesse tubo, esse simulador, você precisa colocar uma roupa especial, um capacete, é tudo da empresa que disponibiliza para você. Então, até por questão de segurança, né? Para não bater ali a cabeça, não se machucar, então tem toda uma vestimenta adequada. Queremos saber, será que o Kleber Werneck que já conseguiu voltar ao planeta Terra, Kleber? Ele vai de novo. Gente, tô falando, corajoso. Ele gosta de desafios. Gostou. Kleber Werneck vai voar de novo. Não bastou uma vez. Ele quer voar de novo. Ele não se convenceu. E ele está pegando voo. Subindo. Então, vamos saber quantos metros será que... 1 metro, mais ou menos, do chão ele está... Eu vou colocar uma trilha que eu acho que tem mais a ver com ele. Quer ver? É essa daqui, ó. Agora sim. Isto é incrível. E agora o Kleber está saindo do simulador feliz. Vale muito a pena, muito legal. Agora eu quero falar com o Paulo aqui. Fui bem no voo? Foi muito bem. Posição. Normalmente você vê quando a pessoa voa bem, quando a gente começa a deixar ela muito solta desde o começo e quando a gente faz poucas correções de posição, que foi o seu caso.
Olha, vale muito a pena. Já quero convidar vocês aí, Tabata e Breno. Tabata, traz seu filho aqui, que vale muito a pena, é muito legal. Uma diversão muito diferente, muito emocionante. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Kleber Werneck. Eu vou pedir, se o cinegrafista estiver ouvindo, parece que tem uma pessoa no túnel ainda, também aproveitando aí esse passeio radical. E se o nosso cinegrafista conseguir mostrar as imagens, olha que legal. Agora sim, hein, gente? Muito bom esse passeio. Parabéns para toda a equipe que se aventurou, que aceitou. Pode falar, Kleber. Muito bom, gente, são 10h04. Nós acompanhamos, então, o Kleber Werneck com um macacão, capacete, um óculos de proteção que são fornecidos por esse local. E é um passeio de muita adrenalina, realmente, para você aproveitar aproveitar as férias escolares com a criançada, os adolescentes. E aí, vovô, quer fazer um passeio diferente com os netinhos? Você, titia, né? Sabe aquele titia ama, titia cuida? Então, final de semana, pega seu sobrinho, a sua sobrinha, faz esse passeio super legal no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Muito bacana, agora são 10h05. A gente faz uma pausa com muita alegria ainda para acompanhar a mensagem de fé. Daqui a pouquinho a gente volta. Mensagem de fé. Olá, meus amigos, por aqui pastor Paulo Henrique, sou pastor da IIGD Bahia, estou falando diretamente aqui da capital baiana e tenho uma palavra poderosa para mudar completamente a sua vida. Meus amigos, o apóstolo Paulo disse que ele sabia padecer necessidades, ele sabia passar as lutas, as dificuldades, mas também ele sabia ter fartura. E nós precisamos aprender a viver os momentos bons, mas também os momentos de adversidades, porque a nossa vida ela é feita também de lutas. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas o Senhor Jesus também disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Meus amigos, nós precisamos aprender de Jesus. Jesus veio nos ensinar a termos uma vida muito abençoada aqui na terra, uma vida de sucesso, uma vida muito produtiva. Mas também o Senhor Jesus, ele veio nos ensinar como nos prepararmos para estarmos com Ele eternamente. E é por isso que os pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus, eles estão preparados, prontos para lhe atender, para lhe receber, para orar por você e para lhe orientar. Às quartas-feiras aqui na capital baiana, na Rua Carlos Gomes, 980, nós temos 7 reuniões e eu faço todas elas pela Sagrada Família. Você é o nosso convidado especial. Também às sextas-feiras, também temos reuniões de cura e libertação. Quarta e sextas-feiras, 7, 9, 11h45, 2, 5, 6 ou 7 horas da noite. Aos domingos, às 7 ou 10 da manhã. Não podendo vir, compareça às 2 ou 5 da tarde. Rua Carlos Gomes, 980, vem para cá. 10h07 agora. Olha, planejar as férias ou aquele descanso em família é uma delícia, né, gente? Mas temos que combinar que escolher o destino ideal pode ser uma verdadeira missão. Se você tem uma criança muito pequena em casa ou um adolescente, aí entrar num consenso. Enquanto os pais querem descansar um pouquinho, as crianças querem passeio radical. Não querem parar quietas. Então, como conciliar, como juntar as duas coisas? Será que é possível? Agora, você tá com um orçamento apertado, já tá no finzinho das férias, não deu para programar uma viagem super legal com a família? E será que ainda dá tempo de fazer um passeio mais econômico com todo mundo junto nesse finzinho de julho? Tem opção, hein? É sobre isso que a gente vai falar agora com Marco Lisboa, agente de turismo. Marco, muito bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom dia, Marco. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Tudo bem?
Tudo ótimo. Tudo ótimo. Marco, vamos falar desse assunto? Porque a gente está no finzinho das férias, mas ainda dá para planejar algum passeio, mesmo que seja só uma semaninha ou uma viagem um pouco mais curta? Sempre dá. E fim de férias é muito bom também, que tem umas promoções especiais aí de final de férias. É sempre interessante o final das férias. Que bacana. Agora, primeiro de tudo, qual que é o maior erro, Marco, que as famílias cometem na hora de escolher um destino? Porque os pais, às vezes, querem incluir também os avós, né? Juntar toda a família. Ou talvez só irem os pais, mas a família é grande, tem mais de um filho, e eles querem agradar todo mundo. Tem algum erro muito grande, assim, talvez, que as famílias cometem, que pode acabar estragando a viagem? Ô, Tabata, geralmente a gente quer viajar e fazer de tudo, né? A gente sabe aquela frase, férias depois das férias? Né? É o grande erro. Então, férias depois das férias. A gente precisa fazer uma análise interna. O que nós temos aqui? Qual é o meu perfil? O perfil do meu filho, da minha esposa, da criança que tem um adolescente menor ou uma criança maior. Só pra gente começar a definir realmente o que é bom pra todo mundo. Porque férias tem que ser bom para as crianças e também para os pais, né? Então é importante a gente primeiro fazer qual que é o perfil da minha família. A gente gosta mais de aventura, de campo, então a gente consegue pegar um hotel fazenda que tenha essa mesclagem de aventuras com recreação para crianças pequenas ou para crianças grandes. Pô, vou levar meus avós juntos. É outro pique, né? Então essas coisas acabam fazendo das férias um terrorzinho no final. Então é muito importante a gente saber fazer um raio-x do que é minha família para a gente começar a definir para onde a gente vai. Mas sempre dá para fazer os resorts hoje, as pousadas, os hotéis estão todos preparados para receber a família como um todo. Tem sempre os tiozinhos, os tios de plantão que vão tomar conta das crianças, enquanto os pais podem ter aquela noite romântica de jantar ainda. Dá para fazer muita coisa. É muito importante a gente ver isso. Que delícia! Agora eu quero saber do nosso público. Qual que é o seu destino preferido com a família, hein? Compartilha conosco. Você prefere praia, interior ou um parque aquático? Você é radical. Acampamento. Pois é, um hotel fazenda, como o Marco mencionou. É muito bom, hein? Compartilha com a gente no nosso WhatsApp, queremos saber, no 11 32 26 11 11. E a gente vai ler algumas mensagens desde já e você pode mandar essa resposta que eu pedi para vocês. Fê Batista mandou o seguinte: bom dia, minha filha tem 1 ano e 7 meses. Quem está cuidando dela sou eu. E sobre isso, de vamos brincar, mãe, ela é um papagaio, fala de tudo um pouco e incluir ela nas minhas atividades é divertido. A única questão aqui é ter paciência mesmo, sabe? Porque uma atividade que duraria de repente 30 minutos, sem ela, com ela acaba durando o dobro do tempo. Mas eu amo todas as descobertas dela. Tenha um bom dia. Ela assiste o restante, né, da família. Da família está assistindo, só que ela não se aquieta para assistir. Né? Simplicidade simplesmente ignora. Mas se aparecer o missionário R.R. Soares cantando, ela canta e dança junto. Muito legal. Muito obrigada, Fê, pela sua mensagem. A Cláudia Ramires mandou também pra gente. Bom dia a todos. Sou neta de 4 imigrantes espanhóis. Tenho o sabor da comida de minhas avós na boca. Um avô era tranquilo e o outro contava historinhas espanholas e nos ensinava flamenco. Que infância! Eita, que delícia! E ela compartilhou com a gente uma foto das netinhas dela, é isso? Que legal, muito obrigada, Cláudia, pela sua mensagem, pela foto compartilhada. Também você pode fazer como elas, que mandaram no 11 32 26 11 11. Conta pra gente, qual é o seu destino ideal para passar as férias, para fazer uma viagem legal, às vezes só um finzinho de semana. Um bate-volta, né? Um bate-volta.
pode compartilhar com a gente também uma foto. Sabe aquela viagem que foi muito especial durante as férias escolares, com os netinhos, com os filhos? Compartilha com a gente, viu? Teremos maior prazer de mostrar ao vivo no Relógio Rádio e TV. Agora, continuando o nosso bate-papo, nós estamos ao vivo com Marco Lisboa, agente de turismo, e também no nosso estúdio, a professora Thaís Helena Ferri, pedagoga e mestre em educação. Marco, você falou sobre que é preciso saber o perfil de cada família, porque não dá para sugerir o mesmo tipo de roteiro, o mesmo tipo de destino para todas as famílias que tenham crianças, que tenham... É preciso saber o que cada um quer, né, nas férias. Às vezes quer relaxar, como eu disse, quer descansar. E aí um parque aquático, por exemplo, não é a melhor opção. Agora, com um orçamento apertado, um finalzinho de semana para curtir esse finzinho de férias de julho, o que você indicaria melhor para aproveitar esse friozinho, hein, Marco? As pousadas são uma ótima opção, sabe? Eles já têm uns valores bem gostosos de final de férias. E, geralmente as pousadas têm opção para todo mundo, para a família inteira, para criança. Pousadas no campo, é bem bacana. Procura cidades que tenham alguma atração turística, porque você pode estar uma pousada pertinho do centro da cidade, que sempre tem uma atração, sempre tem um evento cultural. Então, acho que o orçamento apertadinho, uma pousada é uma boa dica de final de férias. Agora, professora, quero incluir você nesse nosso assunto, falando de viagens, porque muitas vezes os pais, eles querem procurar algum lugar que tenha um monitor, por exemplo, que vai entreter. Mas, muitas vezes, um hotel, né, ou uma pousada não tem um monitor, um recreador para a criançada. Ou, às vezes, a criança é muito pequenininha, como, por exemplo, a filha da Fê, que compartilhou com a gente a mensagem, e aí não fica bem com outra pessoa que não conhece. Como que os pais podem fazer com que a viagem fique mais divertida para eles? Colocar alguma brincadeira ali. Incluindo, né? Uhum. É aquilo que a gente falou, a criança quer ser incluída, né? De repente, desbravar esse lugar que estão visitando, né? Se é um espaço de natureza, vamos fazer uma coleta de elementos da natureza, levar uma florzinha para vovó, né? Se é um espaço de praia, vamos levar uma conchinha. E também dá para aproveitar esse momento para estreitar os laços, né? Aquele momento de afeto, colocar a criança no colo, dar um afago, cantar, né? Brincadeiras cantadas. Se os pais puderem lembrar, né, da época de infância, tem tantas músicas e a música desenvolve muitas habilidades das crianças, né? Não só a questão da linguagem, mas também da criatividade, o ritmo, o som. Também incluir ela, assim, no momento de história, né? Se você não tem um livro por perto para ler, você pode inventar uma história para ela, uma história até sobre o lugar que está visitando, um faz de conta. Então, tem inúmeras formas aí de você incluir a criança dentro desse passeio. O monitor é legal, né, num espaço, porque às vezes dá um pouco de férias para os pais também, né? Mas a gente não pode esquecer que as férias também é um momento dos vínculos ali, né? No cotidiano, às vezes, tudo tão corrido, você não consegue, às vezes, dar aquela atenção para a criança. E, às vezes, numa viagem é o momento que você vai parar para escutar ela, para perguntar um pouco, né? Entender ali o que seu filho gosta, qual é a curiosidade que ele tem. Então, é o momento de estreitar os laços também. Olha, compartilhando aqui, eu lembrei o ano retrasado que meu marido e meu filhinho fizemos uma viagem para um resort, foi em Recife. E meu filhinho já tinha 3 anos e pouquinho. E tinham monitores, recreadores. Eu olhei e falei, será que eu deixo? Vou tentar. E o coração da mãe, como é que ficou? Quem disse que eu conseguia aproveitar, professora? Já aconteceu comigo. Não conseguia, não. Sentei ali Viu, Marco? É difícil também, viu, você se desprender e colocar ali na cabeça, tá, pera, férias, deixa ele aproveitar um pouquinho. Não, aí eu sento naquela espreguiçadeira, né?
Sentei ali, aí eu olhava pro meu marido. Vai lá olhar se ele tá bem. Vai lá. Não, traz o Arthur aqui de volta. Não consegui. E ele falava, tenta um pouquinho, 5 minutos. Não, eu falei, não. Férias em família, não dá. Eu sou bem canguru. Quero o filhinho aqui no bolsinho, sabe? O tempo todo. É difícil. Já aconteceu comigo também. De estar num resort super legal com a minha filha. Agora vai com os monitores. Futebol de salão. Aí a gente, adulto, né, vai pro outro espaço. Eu falo, parece que tá faltando alguma coisa. Vamos voltar lá. Pega a criança de volta, né? Não, comigo não também. Férias em família. Acho que é esse momento mesmo, de estreitar os vínculos, de conversar com a criança, olho no olho. Você tem um tempo ali pra ela, não tá naquela correria do dia a dia, do trabalho, né? Que delícia que é poder abraçar, sentir o cheirinho do nosso filho, e detalhe, né? tudo passa tão rápido, né, gente? São coisas que ficam pra vida, né? São as memórias, né? Porque férias também são memórias de infância. Fala, Marco. Nós damos as dicas, mas a gente acaba vivenciando o dia a dia. Eu tô em férias, por exemplo, né? E eu vi uma cena muito interessante esses dias aqui. Uma família tava criança, adolescente, com uma avó. E eu vi o menino falando assim, vovó, você precisa vir em todas as férias com a gente porque você é muito radical. Então, olha só como é legal também, né? Eu achei tão bonitinho ele falar assim, você precisa vir em todas as férias porque você é muito radical, vovó. Então, olha só que legal. Ele descobriu que a vovó também é radical, né? A vovó não é aquela senhora que fica ali quietinha ou não. Os avós de hoje estão muito ativos, gente. Estão muito ativos. Demais, Marco, viu? E isso é legal, porque acaba surpreendendo na hora de montar o roteiro de viagem. Porque, às vezes, eles mesmos falam, não, vamos colocar algo pra criança, né? Se mexer, gastar energia. E aí você fala, você não quer você não quer descansar, não, vovó? Você não quer descansar, não? Não, mas a criança, o menino tem que gastar energia e quer algo que seja mais né, radical mesmo, né? Então é legal. Agora, tem também uma questão, Marco, que eu queria destacar, que muitas vezes muitas pessoas acabam abrindo mão, que é a contratação de seguro viagem. O quão é importante fazer essa contratação? Porque às vezes a pessoa vê ali a taxinha e acha que não vai precisar, né? E acaba abrindo mão, até por questão econômica ou por achar que não será necessário. E aí eu queria saber de você, então, como agente de turismo, o quanto é importante fazer a contratação do seguro viagem nacional ou internacional? Eu te agradeço muito por essa pergunta. Esse é um tema muito, muito importante. A gente se preocupa em fazer todas as férias, programar a férias inteira, investir 10, 20, 50, 100 mil reais em umas férias e às vezes por causa de 500 reais ou R$1.000 não abre mão do seguro. A gente não faz seguro para usar, né? Mas quando precisa, gente, é muito importante. Não dá para fazer uma viagem, seja ela com criança ou sozinho, sem o seguro de viagem. É muito importante. A gente nunca sabe o que a gente vai passar mal, a gente nunca sabe qual a nossa comodidade que a gente vai ter, um acidente que pode acontecer. Eu mesmo nunca viajei sem seguro de viagem, não aconselho que ninguém faça isso. Não é uma economia agradável. A gente sempre que o orçamento é apertado, a gente tem ideia de um orçamento apertado, mas não é uma economia agradável, a gente vai sentir. Só quem precisa sente mesmo. E não adianta, férias, a gente está em ambientes diferentes, muitas pessoas de vários lugares, tá? Quando é internacional, de vários países, ou seja, tem vírus, tem bactérias. Eu estou nos Estados Unidos, por exemplo, agora, e aqui tá tendo um problema com alface, de uma bactéria na alface. Então, as pessoas estão tendo problemas intestinais aqui. Então, assim, e qualquer um come alface, água, né? Uma piscina, por exemplo, tem muitas pessoas numa piscina, então bactérias, pode acontecer. Ou seja, é muito importante viajar com seguro de viagem. Não deixe de fazer isso, porque pode estragar suas férias. Olha. Financeiramente, né? Ter que correr para um hospital particular em qualquer lugar do mundo ou do Brasil vai te custar muito mais que as suas férias. E saúde ninguém brinca, né? A gente não vai deixar de atender um filho ou nos atender por causa disso. Perfeito, é verdade, né? Você mencionou Estados Unidos, aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, está tendo várias pessoas, teve um aumento de mais de 60% de intoxicação por conta de uma bactéria em peixes.
Então, assim, para quem vai viajar para lá, né, para o Rio Grande do Norte, aí às vezes a pessoa prefere não contratar o seguro viagem, porque acha, né, tô no Brasil, não vai ter nada. E ela come um peixe, tá ali com a família, e tá tudo lindo, maravilhoso. Só que, puxa, pode ter sido, então, infelizmente, acabar contraindo uma intoxicação. Aconteceu, estraga o passeio. Estraga o passeio, né, Marco? É um valor que não é um valor alto, é um valor que não é alto. Ele pode ser parcelado em 10 vezes, mas pense o seguinte, ele não é pelo valor, é a prevenção das suas férias, porque a gente não sabe. Já teve amigos meus que infartaram viajando, ou que tiveram uma embolia, enfim, o organismo é complicado, né? Fora as viroses, fora tudo que a gente vê todo dia em aeroportos, crianças que põem a mão na boca toda hora, a gente não tem como escapar dessas coisas. Então, assim, é muito importante que o número 1 da lista da viagem seja o seguro de viagens. É muito importante, gente. Mais que importante que a viagem como um todo. É prevenir, para se você precisar passar por esse atendimento num hospital particular, você vai ser bem atendido e não vai estragar suas férias. Agora, se a gente coloca na ponta do lápis, Marco, modelo all inclusive, né? Que é aquele que tudo realmente está incluído num hotel fazenda, num resort. Realmente compensa para quem viaja em família? Ou alugar, por exemplo, hoje em dia que tem casas por aplicativo e aí a pessoa prefere para economizar, talvez, ou acha que seria melhor para cozinhar a sua própria comida. Compensa, então, esse modelo all inclusive? O modelo all inclusive, ele compensa para quem quer aproveitar realmente o resort ou o hotel. Aquela família que vai ficar e não vai sair, né? Se você vai para o modelo all inclusive, você pretende fazer passeios, passar o dia inteiro fora, etc e tal, existe inclusive até a meia pensão para esse tipo de modelo, né? Pense o seguinte, eu não sou adepto a viajar em férias e cozinhar num apartamento ou numa casa. É férias, gente. A gente já faz isso todo dia, 360 dias do ano. Então, férias precisa daquele pouquinho de lazer, um pouquinho de conforto, né? Um mimo, que é num restaurante ser servido ou num resort. Então, eu não gosto da ideia de viajar em férias e cozinhar para a família, fazer almoço, café da manhã e jantar. Um café da manhã legal no quarto, é bacana, mas um almoço, cozinhar, você perde 1, 2, 3 horas entre cozinhar, arrumar mesa, lavar louça, aí você perde as suas férias, né? Porque o intuito é férias, descansar, esquecer aquele ritmo frenético das cidades, grandes ou não, que é ter que já cozinhar o dia inteiro, com horário, etc e tal. Nada melhor que ter lá, chegar num restaurante e ser servido. Tá com orçamento um pouquinho curto? Tem várias opções de restaurantes nas cidades que você pode viajar. Tem desde restaurantes com preços médios a mais caros, aí depende do orçamento. Nós, gente de viagens, temos a facilidade de orientar a família o que fazer, né? Olha, tem um planejamento financeiro de X reais. A gente vai indicar qual é o melhor restaurante, o mais econômico ou não. Mas volto a dizer, se você quer conforto e vai aproveitar o resort, o hotel fazenda, e não vai sair, o all inclusive é a melhor opção. Não tem coisa melhor que você acordar sendo servido, dormir, estar na piscina sendo servido. Isso é férias. Veja, férias não pode ser maratona. Se férias for maratona, a pessoa volta cansada. Eu já cansei de ver amigos meus falando assim, nossa, eu preciso de férias das minhas férias porque eu tô exausto. Isso mesmo, Isso não é férias. Isso não é férias. Férias é aquele mimo. Pensa você que são 300 dias do ano. A gente tem 30 dias de férias em média, vai? 330 dias trabalhando que nem um louco, cozinhando, trânsito, cuidando, marido, cozinha, escola. Poxa vida. A gente precisa reservar aquela poupança. Eu mereço. Gente, faz a poupancinha. Todo mês a gente não paga boleto de condomínio, de carro, não é? Um monte de boleto, né? Faz aquele boleto, né, boletinho da... Não é? Não falta boleto. E por que a gente não cria um boleto das férias? Cria um boleto das férias. Tá aqui, ó. Vou boleto das férias de tantos X reais do meu orçamento. E se dá esse prazer de aproveitar um all inclusive, de aproveitar o mimo aí de férias. Férias tem que ser mimo. Senão fica terror, não vira férias. Nossa, deu vontade, não deu não, gente? Ficar aqui imaginando. Se programar. Ah, que vontade nessa sexta-feira, chegar em casa, arrumar as malas, bater perna, pegar uma estradinha e viajar com a família.
Mas não posso. Amanhã estaremos aqui de novo, né, Breno? Eu nem tava Não vai lembrando. ser nesse final de semana. Gente, são 9 horas. Mas virão outros. Virão. São 9 horas e 28 minutos. Eu vou pedir para o Marco Lisboa, agente de turismo, e para a professora Thaís Helena Ferri, mestra em educação, continuar conosco. A gente vai acompanhar mais a previsão do tempo daqui a pouquinho. Nós voltamos com o nosso assunto de férias escolares. Dia de sol com algumas nuvens em Boa Vista, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Fortaleza tem sol e pode ter chuva rápida. A mínima é de 24 e a máxima 28 graus. Já em Campo Grande, dia de sol com algumas nuvens. A máxima é de 28 e a mínima 19 graus. No Rio de Janeiro, o sol aparece, mas também há chuva. As temperaturas variam de 18 a 25 graus. Em Florianópolis, muitas nuvens no céu e chuva. A mínima é de 13 graus e a máxima 20 graus Celsius. Relógio, rádio e TV. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode ser agora que Jesus vem nos buscar. As trombetas tocarão e os joelhos se dobrarão. Ele vem entre as nuvens com a nossa salvação. Ele voltará, ele voltará, ele voltará sim para nos buscar. Ele voltará, ele voltará, ele voltará sim para nos buscar. A igreja subirá e com Jesus reinará. Cuidado, meu amigo, pra você não ficar. Conserte a sua vida diante do Senhor, pois só quem for fiel vai morar no céu. Ele voltará, ele voltará, ele voltará sim para nos buscar. Ele voltará, ele voltará, ele voltará sim para nos buscar. Ele voltará, ele voltará, ele voltará sim para nos buscar. Ele voltará, ele voltará, ele voltará sim para nos buscar. Relógio, rádio e TV.
10h33 agora no horário de Brasília. Vamos a mais um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a decisão do governo que elevou a mistura de etanol na gasolina de 30% para 32%. O Ministério Público Federal diz que a medida foi tomada sem a devida análise de impacto e sem demonstrar a viabilidade técnica. O funcionamento do comércio em feriados terá novas regras agora. Uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que a abertura das lojas nessas datas dependerá de negociação entre patrões e empregados por meio de convenção coletiva. A chuva no sul do Brasil aumentou o volume de água das cataratas do Iguaçu. A vazão chegou a 10 milhões de litros por segundo, 6 vezes acima do normal. A passarela para os visitantes teve de ser fechada. 10h34. A Receita Federal libera hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2026. Serão contemplados pouco mais de 2.700.000 contribuintes. Vale lembrar que a consulta pode ser feita na página da Receita na internet. E nós estamos ao vivo com Marco Lisboa, agente de turismo, e a pedagoga e mestra em educação Thaís Helena Ferri. Vamos voltar com eles e também abrir o nosso WhatsApp para acompanhar as mensagens que vocês estão nos mandando no 11 3226 1111. Coloca na tela, produção, por gentileza. Põe na tela. A Lia Vargas, eu tinha perguntado, né? O que você prefere, praia, interior ou um parque aquático? E a Lia disse que ela prefere praia. Valentina Liz também disse que prefere praia. Eita, que delícia. Lúcia Rodrigues, é muito bom, Tabata Breno, voar de verdade. Quem mandou? Foi a Lu, hein? A Lu mandou uma foto da TV que ela está acompanhando neste momento, o Relógio Rádio TV. Muito obrigada a vocês, um beijo a todo mundo. E olha, 10h35 da manhã, Marco, antes da gente finalizar e se despedir desse bate-papo tão gostoso e descontraído sobre viagem em família, férias escolares, eu queria que você desse, se possível, um conselho para quem nos acompanha neste momento, não conseguiu fazer aquela viagem, fazer, né, aquela programação toda sonhada, tão sonhada nessas férias, mas quem sabe em dezembro, né? E outra coisa também, né, Marco, aproveitando só para complementar, como evitar, de repente, uma dica para evitar que o entretenimento, o sonho da viagem, um bom roteiro se torne pesadelo. Muito bem, muito bom. O mais importante de uma viagem, que eu costumo dizer, a 321 Go, uma agência de viagens que ela está programada, ela vem de experiência. A importância do agente de viagens hoje em dia numa viagem. Nós somos totalmente gabaritados para fazer uma viagem completa, uma viagem com economia, com dicas importantes, fazer um roteiro personalizado. A Tabata acabou de falar sobre o final do ano. Programar uma viagem é muito importante. Se a gente deixa para a última hora, sempre vai pagar mais caro, não tem como, né? Já está quase sold out, demanda versus procura. Então, programe sua viagem, é muito importante. Seja ela um final de semana, seja ela uma semana, nacional ou internacional, tudo que é programado, você consegue parcelar, né? Que é uma coisa interessante, ela viajou parcelando no cartão de crédito, e pegar melhores condições aéreas, terrestres, rodoviárias, sempre. Então, assim, consulte sempre um agente de viagens. A dica que eu dou, não é puxando a sardinha para o meu lado, não. É que realmente a gente tem visto as pessoas caindo muito em golpes. Isso é muito importante falar, tá, gente? Em golpes de internet, em venda de passagem mais barato, hotel mais barato. Não existe almoço de graça, gente. Não existe isso. Então, tomem cuidado com as ofertas que vocês veem aí nas mídias sociais da vida, né? É muito importante comparar mesmo. Não tem como você ter uma passagem por 4 mil, comprar por 1.000, 2.000. Não existe isso. Não tem milagre no turismo. Então, assim, cuidado com os golpes. Consulte a agente de viagem sempre. Veja se esse agente de viagem tem um cadastro, é importante saber se ele realmente é uma empresa certificada, se ele tem um cadastro. Confie na marca, confie no agente.
passe o roteiro que você quer. Sabe como a gente vai no médico fazer uma anamnese para o médico? É a mesma coisa para um agente. Olha, eu gosto de campo, eu gosto de praia, eu gosto de acordar cedo, eu quero uma economia na alimentação, né? Tem tudo isso importante para a gente viajar ter. E se não for viajar com a gente de viagem, se for de carro, por exemplo, uma dica que eu dou para todo mundo é manutenção de carro. Eu vejo com muita frequência as pessoas querem parar em estrada porque não fazem manutenção. Programa a viagem inteira e não faz a revisãozinha do carro. Veja, eu não ganho com revisão de carro, mas é importante para você não passar aquele perrengue e ficar na estrada com um guincho levando você lá e a sua esposa no seu ouvido falando, viu? Tá lá, não arrumou o carro, ninguém merece. Não é? Ninguém merece, isso? hein, Então, Marco? Já pensou? Gente, estraga toda a viagem. Já se antecipem aí para as férias. A gente tem muitos feriados esse ano. O ano que mais feriado existe, né? Esse ano. A gente já tem agora agosto, Dia dos Pais, setembro, 7 de setembro. Depois vem outubro, Dia das Crianças. Novembro. Aí começa já a famosa férias de final de ano de Natal, né? O Brasil é riquíssimo em destinos natalinos, né? Então, assim, programação é tudo. E constar um agente de viagens, se possível, da 3, 2, 1, Go, melhor ainda. Maravilha! Olha, esse foi o Marco Lisboa, agente de turismo, a quem a gente agradece muito pela participação ao vivo no Relógio Rádio TV. Marco, muito obrigada a você. Uma excelente viagem aí nos Estados Unidos, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar com vocês. Foi muito gostoso estar aqui. Muito bom, prazer Obrigado, todo nosso. Para você acompanhá-lo no Instagram, é @M de Marco, M Lisboa VIP. @M Lisboa VIP. Mais uma vez, Marco, muito obrigada. E aí você pode, então, se tiver alguma dúvida, quer programar a sua viagem, acessa lá o Instagram, começa a seguir o Marco, já contate para você fazer a melhor viagem com a sua família. 10h40 agora, vamos abrir o nosso WhatsApp, porque temos pergunta para a professora Thaís, a Bia Jordão. Adorando ver a pedagoga. Quais as melhores dicas para tirar as crianças do celular, professora Thaís? Bom, eu costumo dizer que não adianta só proibir, né, o uso da tela. Tem que dar algumas alternativas ali para as crianças, né? E dar exemplo também. Também, né? Sai da tela e o pai lá o tempo todo, né? Sem tirar, não adianta. A criança aprende também pelo exemplo, pelo comportamento do outro, né? Então, oferecer algumas alternativas. É legal ter de repente, uma caixa que a família monta e ali tem lápis de cor, giz de cera, folha de sulfite, então a criança pode desenhar, kit de massinha de modelar ou fazer a própria massinha caseira, né, como eu estava falando no início. Então a criança também pode ter aquele momento de modelar os bichinhos com forminha, deixar alguns livros de história. Muito legal também propor, de repente, uma sessão cineminha em casa, né? E aí, vamos escolher um desenho? Então, tá lá assistindo junto, A Pequena Sereia, o Rei Leão, ou algum desenho que a criança goste, né? Vamos fazer uma pipoca pra estar junto. Então, não é só falar, sai da tela, é oferecer algumas alternativas. Ter nessa caixa alguns jogos, né? Quebra-cabeça pra montar, um jogo da memória. Tem aqueles joguinhos de carta da minha época, não sei se vocês brincaram, jogo do mico, que tinha que achar os pares dos animais. Muito legal. É muito legal pra jogar em família, né? Então, esses jogos, ter essa caixa de jogos aí são alternativas para as crianças poderem sair da tela e fazerem outras coisas divertidas, gente, né? aqui na casa, né, na Hit tem a Turminha da Graça, vários episódios, tem a Tia Lu de manhã arrebentando na audiência aqui na programação da Hit. São sugestões aí para aquele evento em família. Boa. E tem também, professora, nós tínhamos falado no comecinho sobre a criança, principalmente crianças bem pequenininhas, tudo é imaginação, não é? Tudo acaba virando muito lúdico. E se, por exemplo, a mãe conseguir abrir mão daquele potinho de plástico que talvez ela tenha, e a criança... Porque, por exemplo, a Fê, que mandou a mensagem, disse que a filhinha dela tem 1 ano e 7 meses, se não me engano. Principalmente nessa faixa etária, você dá um brinquedo... A criança não quer, ela quer a caixa, ela quer o plástico que veio o brinquedo dentro, ou ela vê o controle da TV, ela nem tá pensando na TV, mas ela vê o controle, qualquer coisa... Chama a atenção. E às vezes abrir o armário, ver o que pode
virar uma espécie de brinquedo para a imaginação dela também é uma dica, super né? legal, porque o brinquedo, ele já vem pronto para a criança usar, né? Então, é um carrinho, ele já sabe o que ele vai fazer com o carrinho. É uma bonequinha, ela já sabe como vai brincar. Agora, pega uma caixa, né? Ela pode fazer uma cabana, ela pode criar um foguete. As crianças adoram, principalmente as menores aí de 1 ano a 3, mexer com as panelas no armário, né? Quem nunca viu esses vídeos, as crianças abrem o armário e encaixa uma panela na outra. Então, sim, potinhos, tampinhas, né? Sempre coisa para elas guardarem dentro, colocarem dentro, tampinha. Então, são materiais, a gente costuma falar assim, às vezes a criança não liga pro brinquedo, mas ela quer embalagem, né? Então, é muito legal porque esses materiais, a gente costuma dizer, né, na escola chamam materiais não estruturados. Então, a criança é que vai, a partir da criatividade dela, da imaginação, criar alguma coisa com aquilo. Então, é diferente de um brinquedo que vem pronto, já é pré-determinado para a criança brincar daquela forma. Então, esses materiais ela pode criar e a imaginação voa. E tem mensagens no nosso WhatsApp 11 3226 1111, assim como a Karina fez. As férias estão acabando. Como auxiliar as crianças nesse retorno? Isso é importante. Pode responder. Vamos responder primeiro a pergunta da Karina, professora? Vamos lá. É legal nesse momento, né, já ir conversando com as crianças. Olha, eu gosto muito daquela... das famílias deixarem um calendário, sabe? Próximo da visão da criança. Pode ser na porta da geladeira, na porta do quarto. E vai fazendo os risquinhos, porque isso tira ansiedade. Às vezes é um passeio em família, que ela tá super... Nossa, fica perguntando todo dia. É hoje? É hoje? É hoje? Igual o burrinho do Shrek, né? Que hora que vai chegar. Então é legal ter um calendário e mostrando pra ela, olha, falta tantos dias. Ó, você vai voltar pra escola. Que legal. Vamos arrumar a sua mochila? Isso então, não gera mais ansiedade, não? Não, ela fica animada para aquilo, ela quer participar. E assim, na educação infantil, a maioria das crianças, nesse retorno, elas querem voltar, porque o retorno inicial no início do ano, de fevereiro, é diferente, né? É um acolhimento, é todo... Agora, eles já frequentaram um semestre, eles vão começar o segundo semestre. Eles já conhecem a professora, os amigos, então eles também estão com vontade de voltar para a escola para brincar. Então é legal incluí-los, né? Vamos arrumar a mochila, uniforme e já ir inserindo também na rotina. Se nas férias relaxou um pouquinho, dormir mais tarde, vai ajustando o relógio para essa criança dormir no horário certo, para não chegar na escola com aquele sono, cansada, ou às vezes até muito irritada, né? Então, organiza aí essa rotina de horário para ele já voltando para essa rotina escolar. Nós estamos quase acabando, mas dá tempo de ler mais uma mensagem que nós recebemos no WhatsApp, da Carla Regina de Araras. Bom dia, gostaria de saber como a Thaís consegue trabalhar com a natureza na escola dela. Tem espaço, professora? Eu tenho a escola que eu trabalho atualmente, ela é do lado do Horto Florestal da nossa cidade, o Horto Florestal da Barra de Andrade. Então a gente tem um espaço muito bom de natureza. Eu já trabalhei em escola em que não tinha nada de natureza, né? Só cimento mesmo. E o desenvolvimento da criança numa escola que tem natureza tem um impacto completamente diferente. Até para regular as emoções. Quando as crianças estão muito nervosas, ansiosas, aquele momento que elas estão chorando muito, leva para um espaço de natureza que você já regula os níveis de cortisol. Isso é pesquisa científica, né? Então, a gente faz um trabalho muito legal das crianças fazerem coleta dos elementos, usarem aqueles elementos para propostas artísticas. Então, sempre compartilho na rede social as crianças pintando com folha, com graveto. E esse espaço que elas podem... às vezes a gente empina pipa lá na escola, porque eles têm um gramado, dá para correr, dá para brincar. A gente faz... escorrega no papelão, sabe? Coisa da infância, né? Senta no papelão, a criançada para escorregar. Então, graças a Deus, a gente tem um espaço privilegiado, é uma escola municipal, e a gente faz muitos trabalhos legais de desemparedar as crianças, tirar ela dessa parede fechada, enclausurada ali na sala e levar elas para os espaços de área aberta, onde ela também cria, brinca, tem muito mais liberdade no movimento dela. Maravilhoso. Gente, o Relógio Rádio TV está
quase terminando e a gente precisa, antes de encerrar, fazer uma homenagem aos avós. Antes de passar o Instagram da professora Thaís e agradecê-la pela gentileza de vir até aqui, que ela veio de longe, né, professora? De qual cidade Sou mesmo? de Rio Claro, interior de São Paulo. É, mais de 1 hora para chegar até 2 horas e pouco. Peguei muito trânsito, eu levei quase 3 horas Mas ontem. Rio Claro não tem um sotaquezinho? Porque eu tinha um colega que não. Bem puxado. É bem puxado. Não tanto Estudei quanto com- Piracicaba. Eu fiz faculdade em Piracicaba, lá puxa mais o R. Mas em Rio Claro eu também puxa. Mas não percebi, né? Gente, olha, nós precisamos correr para acompanhar a homenagem ao Dia dos Avós, que é neste domingo. E eu vou ter que me despedir da professora antes mesmo, por conta do tempo. Thaís Helena Ferri, pedagoga e mestre em educação. Professora, por favor, passa o seu arroba. @Portfólio do Brincar. É o meu Instagram, onde eu compartilho brincadeiras, dicas para as famílias e para os professores da educação infantil. Maravilhoso. Portfólio do Brincar. Siga a professora Thaís. Muito obrigada, professora. Eu Foi que um prazer. agradeço. Foi muito gostoso passar essa manhã com vocês. Obrigado, Prazer professora. todo nosso. Gente, olha, vamos acompanhar então a nossa homenagem. Daqui a pouquinho a gente volta. Os avós acolhem, escutam com calma, ensinam sem a cobrança. Amam mesmo estando cansados. São memórias construídas com pequenas atitudes. Um colo quente, um chocolate quente, aquele docinho escondido enquanto a escuta está atenta, a roupa sempre passada, a ferro. E aquela frase inesquecível: menino, coloca a meia, protege o pé, está frio. Menina, olha o que a avó fez pra você. Não conta pra sua mãe. São recordações que o tempo nunca apaga. E dia 26 de julho, domingo, será dia de retribuir tanto cuidado. Aqui no Brasil é comemorado o Dia dos Avós. A origem veio de Portugal, escolhido por uma senhora portuguesa chamada Ana Elisa Couto, conhecida como Dona Aninhas. Deixamos nossa mensagem para que a gente não se esqueça de valorizar a figura dos avós. E se você é abençoado por ter a presença física da sua avózinha e ou do seu vozinho, dê um abraço, dedique um tempo a um chá e saiba que o melhor presente sempre será a presença. Feliz Dia dos Avós a todos eles que fazem parte da nossa história. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o Relógio Rádio TV nesta sexta-feira. Beijo grande, um ótimo final de semana para você. Beijo, gente. Bom final de semana e divirtam-se.